a gente segue com o nosso programa. Boa Tarde Bahia continua com sua série de entrevistas com os candidatos ao governo da Bahia. E o último dessa série é o candidato Marcelo Millet, que já está aqui nos estúdios do nosso Boa Tarde Bahia. Ele que é motorista por aplicativo, tem 37 anos, é casado e pai de uma filha. O candidato está há 4 anos no PCO. Candidato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lorena, né? Boa tarde à equipe da Band. Nós agradecemos o convite, né? Boa tarde à Bahia, né? A todos os baianos que estão nos ouvindo, estão assistindo, né? Importante a Bahia se dedicar, os baianos se dedicar pela política, diante da tal polarização, né? Que tanto a mídia, tanto os partidos e candidatos, né, políticos aí estão disseminando, né? Candidato, o senhor tem 20 minutos a partir da primeira resposta que eu vou fazer agora. Bom, no seu plano de governo não há menção sobre a Bahia. É um plano amplo. Por que não houve nenhum registro específico sobre demandas do Estado, por exemplo? Começou a contar. Eu ia dar as considerações iniciais, né? Mas, dando continuidade, já que são 20 minutos, é pouco tempo, né? Queria também aqui agradecer ao Partido da Causa Operária por ter nos indicado como candidato, não só a mim como motorista de aplicativo, que o Vitor salientou, né, corretamente, mas como 75% dos nossos candidatos são trabalhadores operários, né, trabalhadores da massa, pintor, funileiro, e temos até um candidato indígena, índio de verdade, não aqueles índios gourmet que falam inglês, né, que é pintado pela imprensa, mas nós estamos nas eleições como uma tribuna, né? Colocamos candidatos do Brasil afora, se eu não me engano, somos o partido que mais lançou candidatos esse ano, e com o intuito, com o ideal de chegar ao trabalhador, com um programa assim nacional que atende a todos os estados da Confederação Brasileira, né? Quais são os requisitos? Saúde, educação, segurança. São os 3 pilares, e o emprego, lógico, né? Aí a gente já pode expandir para terras, para moradia. Então, são elementos fundamentais para que uma nação venha ter crescimento justamente com os estados que englobam essa nação. E o nosso programa do Partido da Causa Operária serve, sim, para a Bahia, como a gente vê aí a segurança, né? A saúde, a educação, que está sendo aí também questionada. A pandemia, não houve uma administração correta para que a educação fosse mantida. Pelo contrário, nós vimos aí fechamento de escolas, né? E a evasão imensa de alunos que hoje estão fora das salas de aulas. E o Partido da Causa Operária traz, sim, um programa, um projeto para investimento na educação. Educação a qual o professor tem que ser valorizado, né? Nós vemos aí que tem emendas, né? Tem PEC que retira investimentos na educação por 20 anos. Como uma nação, né, brasileira, um país continental imenso, vai se desenvolver, vai brigar, né? Chegamos na 6ª economia, o presidente Lula, na sua gestão, conseguiu, né, essa façanha, digamos assim, de tanta maracutaia que tem no país, de acordo, de centrão. Hoje a gente vê o centrão como o Congresso Nacional em si como a maior facção do Brasil, criminosa. É uma facção criminosa. A gente fica apontando para as comunidades, para os moradores que estão à margem da sociedade, na exclusão social, sem uma escola, né, sem um professor para determinadas matérias, sem oportunidade de emprego, né, e visto como ali uma facção principal destruidora do país, são aqueles trabalhadores excluídos. Mas não, a maior facção que nós temos que combater é esse centrão, é esse judiciário, né? É uma instituição, como foi mencionado agora há pouco, o STF, né, que foi mais cotado nas pesquisas, né, nas redes sociais, e o STF censura um partido totalmente, né? Nós temos todas as nossas redes sociais bloqueadas às vésperas das eleições, então isso não é democrático. Justamente a minha próxima pergunta ao candidato Marcelo Millet, no seu plano de governo protocolado no Divulgacand, tem dito que é a favor do fechamento do STF. O partido, inclusive, foi alvo de ações
pelo ministro Alexandre de Moraes. A proposta também se assemelha àquele ideal dos mais extremistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que também defende o fim do STF. Não é um contrassenso? Vocês que são da esquerda defenderem o fechamento do STF e os apoiadores de Jair Bolsonaro também defenderem isso? Bom, Vitor, não digo um contrassenso. Antes do Jair Bolsonaro, né, aparecer aí a nível nacional, né, que ele foi empurrado, né, e aí com a ajuda da mídia, né, com a ajuda da imprensa, com a ajuda do Centrão, com a ajuda do próprio STF, que são os pais do bolsonarismo, é a mídia, a imprensa e o STF. Então, antes do Bolsonaro surgir, nós já defendíamos, né, uma eleição democrática, uma eleição que não seja somente um sistema que hoje é o TSE, que o Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE, e, diga-se de passagem, uma celebração de um rei, né? Parece até que temos um monarca, voltamos à monarquia. A gente tinha a síndrome do viralatismo americano, agora estamos igual à Inglaterra, né? Além de um presidente, tem que ter um rei, né? E o Alexandre de Moraes tem feito o papel de rei. Ele tem incluído a gente nas fake news por nós questionarmos que a população tem que estar por dentro, a população tem que ter acesso ao seu voto, né? A quem ela votou, ao candidato que ela votou, se realmente foi constatado. Não é as urnas, a eletrônica, mas quem apura, quem faz a manipulação, quem faz a apuração. E nós da esquerda já vimos com esse questionamento, né? Hoje, a parte da esquerda não colabora com a nossa análise, com o nosso questionamento das urnas, devido até ao medo, à repressão do Alexandre de Moraes. Hoje, fomos nós que fomos censurados. Inclusive, eu até dou risada com os companheiros que vocês e o demais parte da imprensa pede, né, sua agenda, candidato. Até agora não recebi um centavo para campanha, né, para fazer esse panfleto, os santinhos, porque o Alexandre de Moraes, ele travou o nosso fundo eleitoral, que já é uma miséria. Dividido para 160 candidatos, não dá nem para fazer nosso santinho, muito menos para viajar para o interior da Bahia. Então somos o único partido, eu venho até aqui denunciar por essa oportunidade, que não temos recurso para panfletar, para dialogar com a comunidade, para dialogar com o eleitor baiano e com o eleitor brasileiro, que temos 160 candidatos. Então como é que você censura, segura, né, um fundo eleitoral que já é pouco, que já é antidemocrático, não é igual, não temos horário eleitoral gratuito, não somos chamados para debates. Então, um monarca, né, que o Alexandre de Moraes hoje é um monarca, faz uma fake news dessa. Isso é fake news, é anticonstitucional. Não está em nenhuma legislação da Constituição brasileira o que ele tem feito, passando por cima de todos os órgãos, de todas as leis. E, como a gente diz, dando continuidade ao que o Sérgio Moro fazia na Lava Jato, né? Hoje é o Alexandre de Moraes. Esse é o posicionamento do Partido da Causa Operária. Não que a urna seja deficiente, mas quem faz a apuração? Nós queremos que a população seja inclusa, que ela saiba quem ela votou, que aquele voto dela foi para aquele candidato que ela escolheu. Inclusive, a gente teve situações que candidatos nossos, em determinada cidade, com 20, 30 militantes, aquele candidato só teve um voto, 2 votos, 0 votos. Então, é de se questionar. Será que é proibido você ter um questionamento? A gente vê o exemplo na Alemanha, se um cidadão protestar, reclamar, toda a eleição é anulada. E se as urnas fossem tão maravilhosas, tão divina, tão eficaz, né, desenvolvida, os países europeus aderiam, né, às urnas eletrônicas. Agora, candidato, imagine se cada eleitor que protestasse, por exemplo, nos mais de 400 municípios baianos, tivesse que fazer eleição de novo, como é que seria? Não ia acabar o ano, não ia com acabar tanta o eleição. Ano, porque sempre ia ter o jogo do opositor que perdeu a eleição não aceitar o resultado da urna. Bom, Vitor, da forma que nós trazemos a apuração dos votos, com certeza não ia haver contestação, porque cada eleitor iria saber em que ele votou. Ele ia chegar no colégio eleitoral, porque ele votou, e ia saber que realmente o voto dele foi creditado naquele candidato, e não algo obscuro que só os 11 semideuses, né, têm acesso àquelas apurações. Inclusive, tivemos defeitos em várias urnas nas eleições passadas e que não foi divulgado, se foi apurado, se foi consertado, se credibilitou aqueles votos, aquelas urnas que deram pane. Então, fica a se questionar, entendeu? Então,
com uma eleição esclarecida para toda a população, não é haver questionamento. Lógico que hoje nós vemos um despolitizamento da população, né? A gente hoje não pode botar carro de som, não podemos usar a camisa do partido, não podemos botar adesivo. Cada eleição o TSE cria dificuldades para tirar a população, o trabalhador ali que precisa de sua vida ser decidida naquela eleição, excluso. É a festa da antidemocracia, não há democracia. Então, as eleições para a gente, desse sistema que está, é uma fraude eleitoral onde não temos essa ilusão que desse maior sistema que hoje existe, né, através de grandes partidos, um partido como União Brasil. O ACM-Neto tem mais de 60 milhões de bens declarados, eu não tenho nada declarado, né, como os demais nossos candidatos, 70% não tem bens declarados, porque não tem mesmo. Aí um cidadão desse, né, milionário, e fora que a gente não tem mais conhecimento de outros bens, recebe quase 1 bilhão de fundo eleitoral, enquanto nós recebemos 3 milhões e 100 mil mais ou menos, e não chega esse recurso para a gente tirar panfleto, né? Nem para dar candidato. Inclusive eu não assisti, queria até parabenizar a Band, né, que deu abertura aos debates dos candidatos, e eu, como muitos brasileiros eleitores, não pude ver ainda o debate. Eu vou ver quando chegar em casa, porque eu estava trabalhando. Vai no YouTube tá lá. No YouTube de jornalismo. Cheguei 3 da manhã, como é que eu vou acompanhar? Eu estava ali vendo só os comentários do pessoal entrando no carro de passageiro, mas assim como eu, muitos eleitores, trabalhadores não têm Na próxima, acesso. o senhor sintoniza na Band News. A Band News. A gente está conversando com o candidato ao governo do estado, Marcelo Millet, do PCO. O senhor que está no partido há 4 anos, foi candidato a vice-prefeito de Salvador em 2020. Temos 8 minutos ainda. Temos 8 minutos. Isso. Por que o senhor quer ser governador da Bahia? Bom, como eu mencionei aqui, né? Nesse atual sistema eleitoral que nós temos, um partido da Casa Operária, como exemplo, que é o meu partido, e o único que foi impedido de receber esse fundo eleitoral até então, seria loucura, insanidade eu chegar aqui e dizer eu vou ser eleito. Não há condições. Eu não tenho nenhuma condição de ir para a Feira de Santana, que é aqui próximo. Não tenho condição de ter um panfleto para ir para a Estação da Lapa, onde a gente costuma ter acesso à população, como fazemos cotidianamente, né? Então, seria loucura, né? Aí sim seria loucura eu dizer que é ganhar, mas a gente participa para denunciar o atual sistema eleitoral que... Não desistir, não pense em desistir. Não desistir, é uma semente, né? E é um espaço que vocês nos dão, que nós aproveitamos, inclusive não somos um político profissional, somos trabalhadores, como eu mencionei, não fiz estudo, o que é que eu vou falar aqui, não, mas estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né? Inclusive, acho que até a imprensa tem dúvida do que pensa o PCO, né? Não sei se vocês sabem, nossa imprensa tinha quase 500 mil de seguidores, a qual Alexandre de Moraes derrubou. Então, temos vários coletivos, coletivo de negros, João Cândido, coletivo sindical, temos a Aliança da Juventude Revolucionária, temos coletivo de mulheres, Rosa Luxemburgo. Então, o partido é amplo, o partido tem uma diversidade, mas não somos financiados nem por empresários e nem por nenhuma empresa capitalista, muito menos do dinheiro público, que era de direito do partido receber e não recebemos. Estamos sem material de campanha até agora. Então, quando a imprensa pergunta qual é a agenda do candidato, é trabalhar, para levar o sustento para casa. Mas essa ilusão de ganhar a eleição no atual sistema eleitoral é até porque cada passageiro também que o candidato recebe tem como bater um papo ali, tentar convencer o voto do candidato. Sobre a questão da segurança, a ideia do PCO é acabar com a polícia militar e, caso isso não ocorra, de acabar com a polícia militar, defende ou não a câmera no fardamento dos policiais? Vitor, esse assunto, né, sempre gera interesse. E esse é o principal objetivo do Partido da Causa Operária. Que a população venha se interessar. Por que não discutir? Por que não debater se há outros meios, se há outro direcionamento para acabar com a violência, com o genocídio, né, com o extermínio da população negra e pobre, não só de Salvador da Bahia, como de todo o Brasil. A gente vê que os índices na Bahia, a polícia militar baiana foi a que mais se destacou de genocídio, não só no Nordeste como no Brasil, a nível, e 100% em 2020 ou 2021 foi população negra,
né? Então, é um aparato repressor do Estado burguês incompetente que não tem a coerência de investimento em educação, em saúde, em emprego, em escola, né? Mas tem... aí pergunta, como é que você vai melhorar a educação? Como é que você vai criar novas escolas? O programa do PCO é estatizar todas as escolas, né? Escola única com uma saúde única. Mas dinheiro tem, o dinheiro está aí. A gente vê a Petrobras faturando bilhões, né? A Eletrobras imensa, foi vendida agora pelo governo federal. A gente vê hoje... tivemos o caso das malas, né, do GEDEL, 50 e tantos milhões, compra de voto, 40 milhões para cada deputado. Então, dinheiro tem muito, o país é rico, o país é gigante, né? E o GEDEL, inclusive, aquelas malas, ainda está aquela interrogação, para quem era aquele dinheiro, né? Eu vejo parte da imprensa, né, a imprensa hoje que presta um desserviço, né, maior para a população brasileira, porque é um dos autores do bolsonarismo. A imprensa tem a mancha de sangue nas mãos pela quase 700 mil mortes, né, que está aí pelo genocídio do Bolsonaro, da Covid, da pandemia. E a imprensa hoje fala por que o PT recebe o apoio do GEDEL, mas não pergunta por que o GEDEL apoiava o Assemineto naquela ocasião, né, que fazia parte da campanha, né, aquela gestão do GEDEL. Era o amigo do peito do Assemineto. Então a gente vê que a imprensa tem lado. A imprensa procura sempre estar ao lado do Estado burguês, ao lado dos grandes monarcas, oligarcas do país. Então, jamais a gente vai conseguir acabar com a violência no país colocando policiais. A gente lembra que na época do ACM, né, do velho ACM, o policial não tinha nem revólver, não tinha nem colete, o salário era atrasado, era 4 meses de salário atrasado, o policial morava de aluguel, não tinha carro, como os professores que trabalhavam por amor à profissão, mas não tinham salário. E hoje a gente vê uma polícia mais equipada, dizem que tem que equipar mais, né? Mas a polícia está equipada, tem helicóptero, tem tudo, e os candidatos falam em armar mais o aparato repressor, mas não falam em abrir escola, mas não falam em levar aquela criança, aquele adolescente que está ali sem um curso técnico, está ali sem uma escola, está fora do programa, né, de que toda criança de um país que é desenvolvido ou que quer crescer deveria estar na sala de aula com um professor com salário bom, como a gente defende, com salário mínimo seria R$ 7.500, segundo essa pesquisa, na atual inflação hoje. E com certeza o dinheiro do policial é um dinheiro de miséria, né? Não adianta você aumentar a quantidade de policiais que vai enforcar o Estado. Daqui a pouco a gente vai ver mais greves policiais. E quem vai defender a população? É por isso que nós chamamos o armamento para todo trabalhador que quer se armar, tem que ter o direito. É democrático. Em países desenvolvidos, aí você fala, no atual momento não podemos armar a população, mas tudo é educação. E a educação acaba com a violência. Se tiver educação, emprego, moradia... Hoje a gente tivesse crianças na sinaleira, os adolescentes nas sinaleiras baianas, a situação de rua está lastimável, o povo está catando osso para comer, o povo está morrendo de fome. A gente fala em armar a polícia, fazer mais policiais para matar aqueles populares de comunidades periféricas que são vítimas do Estado. 1 minuto para suas declarações finais aqui. Já passou rápido. Já passou rápido. Então, eu me dirijo à população baiana, à população brasileira que venha acompanhar o Partido da Causa Operária, tirar dúvida. Infelizmente não dá em 20 minutos a gente esclarecer as nossas ideias, esclarecer nosso programa partidário, que é um programa de partido, não é um programa do candidato Marcelo Millet, e como os outros partidos colocam, a gente chama político de aluguéis, né? Que geralmente são empresários, banqueiros, latifundiários e filhos de famílias que vem aí reprimindo e colocando o Estado no atraso, como a gente vê o ACM aqui, né, milionário, e querendo levar a Bahia para o retrocesso. Então a gente chama a todos os baianos a fazer parte dessa luta operária, a luta revolucionária do Partido da Causa Operária, se junte a gente. E um forte abraço a todos, e estamos nas redes sociais, estamos tentando levantar novamente, mas se procurar a gente, PCO Salvador, nas redes sociais, nos acha, na nossa sede, na Liberdade, número 250. Lima e Silva, antiga Lima e Silva. Obrigado a todos. E a gente encerra a nossa entrevista com o candidato Marcelo Millet. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Boa Tarde, Bahia.